E agora a gente vai falar sobre as pequenas ações que geram grandes impactos. Tudo aqui no Growth Power, vocês vão observar ao longo da sua jornada aqui dentro, que é sobre ação. É sobre a gente sair da inércia e agir. É sobre a gente entrar em ação, a gente começar a fazer coisas e essas pequenas coisinhas que muitas vezes já estão ali presentes no nosso dia a dia são coisas que talvez você já faça naturalmente no seu dia a dia. A gente vai fazer com que essas pequenas ações tragam impacto e tragam resultados para o seu negócio. Como a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que agir de forma estratégica quer dizer que você está agindo de forma consciente. Ou seja, sempre que eu tenho intencionalidade, sempre que eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo muito mais estratégica do que quando eu estou simplesmente fazendo no piloto automático. E quando a gente fala das pequenas ações, essas ações que você já faz no seu dia a dia, com estratégia, é porque a gente vai alocar energia no lugar certo, nas pessoas certas, nas coisas que realmente vão trazer algum retorno para você. Como assim, Suzana? Vou pegar um exemplo bem básico. Você não usa redes sociais, né? Provavelmente Instagram, provavelmente quando você vê uma postagem de alguém que você gosta, de pessoas aleatórias, você vai lá e dá um like, né? Às vezes você tem grandes influenciadores que você para e fica horas e horas olhando o Instagram deles e dando like, e engajando, e curtindo, e comentando, e compartilhando, e fazendo todas aquelas ações. Só que vamos pensar agora de forma bem prática, né? E bem pragmática. Esses grandes influenciadores, o que eles estão fazendo de volta por você? Ah, talvez gerando conteúdo que você goste, tudo bem, faz parte, né? É até legal. Mas o que mais que eles estão fazendo de volta diretamente para você? Agora imagina se toda essa energia que você está colocando em pessoas que nem sabem às vezes que você existe, se você colocasse em pessoas que vão devolver essa mesma ação para você, em pessoas que vão entrar lá no seu Instagram e vão te engajar de volta, em pessoas que vão lembrar que você existe para no momento que aparecer uma oportunidade, elas indicarem um negócio para você. Então, são essas ações que a gente quer trazer consciência, intencionalidade, e é por isso que a gente reforça isso muito aqui dentro da nossa rede. A gente faz engajamento nas redes sociais, a gente faz vários tipos de ações aqui dentro para que a gente possa realmente se ajudar. Então, vamos falar agora diretamente de que ações são essas que trazem muitos resultados aqui dentro do Growth Power. Eu vou começar falando das nossas famosas RDGs. O que é uma RDG? RDG é uma sigla que a gente usa para reunião de growth, ou seja, growth significa crescimento, é uma reunião de crescimento. RDG não é uma reunião de venda, não é uma reunião comercial onde você vai entrar ali para vender alguma coisa para outra empreendedora. A RDG é uma reunião de conexão, aonde a gente vai se conhecer, aonde a gente vai entender como a gente pode se ajudar. Existem três tipos de RDG diferentes aqui na nossa comunidade. A primeira RDG é a RDG de boas-vindas, ou seja, é a reunião de quem está chegando aqui dentro, quem está dentro dessa trilha de desenvolvimento, está entendendo o Growth Power e ela serve justamente para que você compreenda que jogo é esse que a gente está jogando e como que você pode jogar ele da forma mais assertiva e da forma que você traga resultados para o seu negócio. O segundo tipo de RDG é a RDG de conexão, ou seja, eu vou conhecer a outra empreendedora, eu vou ter o primeiro contato com ela, eu vou contar para ela como é o meu negócio e ela vai contar para mim como é o negócio dela. A gente vai entender se a gente dá match ou se a gente não dá match, a gente vai começar a construir uma relação de confiança. A partir do momento que eu entendi que eu já tenho uma relação de confiança construída com essas empreendedoras,
aí sim a gente pode vir para a nossa próxima RDG, que é a RDG de alta performance. Ou seja, é a RDG onde a gente entra focada em trazer resultado, em trazer indicações externas umas para as outras aqui dentro da comunidade. E é dessa forma que a gente vai crescer o grupo, é dessa forma que a gente vai crescer financeiramente e enriquecer as mulheres que estão aqui dentro do grupo e automaticamente você, junto com todas elas. Falando nisso, nas indicações, a gente tem as nossas indicações de negócio. O que que é uma indicação de negócio? Uma indicação é uma oportunidade real de um negócio para uma empreendedora aqui dentro do Growth Power. Ou seja, se eu tenho uma amiga que está buscando um tipo de serviço e eu identifico que esse serviço tem aqui dentro da comunidade e eu faço essa indicação e eu crio esse match entre essas duas pessoas, eu estou fazendo uma indicação externa para uma empreendedora daqui da comunidade. Às vezes é uma indicação interna também, né? Ou seja, sou eu mesma que quero comprar de uma empreendedora. Então a gente entra em uma negociação. E eu posso marcar isso como ponto na plataforma também, por quê? Porque eu estou dando oportunidade dessa empreendedora vender o peixe dela para mim, né? Ou seja, eu estou ali na posição de cliente, né, de lead dela, de alguém que está interessada em contratar o serviço. Uma coisa muito importante que eu vou parar aqui agora para frisar é o seguinte: todas as pontuações que a gente tem aqui no Growth Power são sobre formas como a gente ajuda outras empreendedoras da comunidade. Ou seja, tudo que eu faço que vai contribuir para o negócio de uma empreendedora daqui do Growth Power ou para o próprio Growth Power, aquilo vai voltar para mim em forma de pontuação. Essa pontuação vai lá para o nosso ranking e esse ranking pode te dar muitos prêmios que você pode conferir quais são lá na nossa página da vitrine, na nossa plataforma. Voltando aqui para as indicações de negócios, a gente às vezes pode indicar uma power para outra power. Às vezes eu estou fazendo RDG, uma empreendedora da comunidade, e aí eu percebo que ela precisa muito conhecer outra empreendedora da comunidade. Isso aí também é uma indicação, e a gente também pode fazer esse match entre elas, e você também pode registrar isso lá na plataforma. Essa é uma indicação ali, né, entre powers e é uma forma que você também está contribuindo com as empreendedoras que já estão aqui dentro, para que elas se conheçam e para que você acelere negócios que podem ter tudo a ver uma com a outra. Outro tipo de ação que a gente tem aqui dentro é o engajamento, ou seja, a gente vai nas redes sociais. O Growth Power não é um grupo focado só aqui dentro. A gente não está fechadinha entre a gente, né? A gente se fortalece aqui dentro para que a gente chegue lá fora e fale com muito mais pessoas e cresça muito mais o nosso negócio. Quando a gente fala de empoderamento feminino, não naquele sentido gasto da palavra, né? Mas de trazer poder de verdade para as empreendedoras que estão aqui dentro, a gente traz em todos os sentidos, inclusive de ter essa autonomia, de ter essa voz nas suas redes sociais, de perder o medo de aparecer e de ter um incentivo de fazer as coisas. Porque vamos combinar, gente, é muito chato quando você fica ali, às vezes, horas, né, trabalhando num post, você faz um vídeo, você edita, passa a tarde inteira fazendo a edição, e aí quando você posta, só tem um like seu, às vezes da sua mãe. E às vezes de alguma amiga muito próxima, né? Ninguém viu aquilo ali. Então, quando a gente entra nessas ações de engajamento, a gente está incentivando a outra empreendedora, a gente está ativando o algoritmo do Instagram daquela outra empreendedora também. E a gente está trabalhando numa coisa muito legal, que é o lookalike. O que que é lookalike? É um terminho técnico muito famoso dentro do marketing digital, que é o seguinte, pessoas parecidas com você. Então, se você curte uma postagem, se você curte o conteúdo de uma empreendedora que está aqui dentro, o próprio Instagram vai buscar pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta para mostrar
a conta daquela empreendedora, para mostrar as postagens daquela empreendedora. E dessa forma, a gente vai se ajudando a crescer também. Essa empreendedora, obviamente, vai ser muito recíproca com você e também vai curtir de volta, né, as suas postagens. Ela vai lá no seu Instagram engajar também. E você também vai ser vista por mais pessoas. O alcance das contas aumenta muito e dessa forma a gente amplia a nossa boca de funil a nível de reconhecimento, né? E dentro do engajamento, além das ações do Instagram, a gente tem ali chuvas de like, a gente tem comentários nas redes sociais, compartilhar um post, fazer uma avaliação no Google, também vale ponto aqui, interagir com uma caixinha de perguntas de uma patrocinadora da vitrine, publicar uma foto de uma RDG nos stories. Eu vou fazer uma pausa para falar sobre isso, porque isso é uma coisa muito legal, que tem muitos efeitos colaterais positivos. Quando você faz uma reunião de negócio com outra empreendedora, você se coloca em ação. Você está automaticamente usando essa reunião para treinar sua oratória, treinar seu pitch, treinar a forma como você fala do seu negócio. Você vai ficando cada vez melhor nisso. Só que quando você posta que você fez a reunião com essa empreendedora, o que acontece é que todo mundo que te segue, todo mundo que te acompanha ali, começa a ver que você está com uma agenda ocupada. Começa a perceber que você não está para brincadeira e começa a valorizar mais o seu tempo e o seu trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que você está ativa, está trabalhando, está produzindo, está executando e elas começam a dar mais valor. Ninguém quer entrar naquela loja que está vazia, aquele restaurante que não tem ninguém. Todo mundo quer ir para aquele que está mais cheio, para aquele que tem mais gente, porque isso é prova social. Essa é a forma que a gente identifica, né, que aquilo ali vale mais a pena, porque tá todo mundo querendo. Essa é a verdade. Então, se você mostra nas suas redes sociais que tá todo mundo querendo um pedacinho do seu tempo, as outras pessoas que estão te acompanhando ali também vão querer um pedacinho do seu tempo e vão valorizar ainda mais o seu serviço, o seu produto, o seu tempo e o seu trabalho. Também, né, o básico, que é seguir no Instagram, seguir no LinkedIn. Isso tudo são ações que a gente pode fazer nas redes sociais para que a gente ative o algoritmo e para que a gente contribua com o negócio de outras empreendedoras aqui da comunidade. A próxima ação que eu vou falar, da mesma forma que a gente engaja as redes sociais das empreendedoras daqui da comunidade, a gente também pode engajar o Growth Power. Então, as mesmas ações valem lá para o Instagram do Growth Power, para o LinkedIn do Growth Power, para o Google Meu Negócio do Growth Power. Podem ir lá e comentar e engajar as postagens, fazer chuvas de likes, porque dessa forma vocês estão ajudando não apenas uma empreendedora da comunidade, mas vocês estão ajudando a comunidade inteira. Tudo que vocês fazem para engajar o Growth Power, no final das contas, você está fazendo para você mesma e para todas as outras empreendedoras da comunidade, porque a gente está trazendo mais visibilidade para o nosso grupo e a gente está trazendo mais reconhecimento para as empreendedoras que estão aqui dentro. Outra ação que a gente tem aqui, que também vale pontos, são os encontros e treinamentos. E aí talvez você se questione agora, fale assim, mas poxa, se eu vou para um treinamento, eu estou indo para eu aprender. Os pontos não são sobre você ajudar outra empreendedora? Por que que treinamento vale ponto? E é por uma questão muito simples. Quando você está presente no treinamento, você está primeiro prestigiando aquele treinamento, aquela pessoa que está dedicando o tempo dela para oferecer aquele treinamento. Então a gente tem toda quinta-feira, a gente tem o nosso Power Match, o nosso Power Talk. Toda segunda-feira a gente tem o nosso Power Up. E são empreendedoras da comunidade que vêm aqui trazer o conhecimento delas para vocês. Uma outra forma que você contribui muito quando você está presente em um dos nossos treinamentos e os nossos encontros é porque você participa dessa troca. E, gente, vamos combinar. Para quem já participou de um Power Up, né?
Como é chato quando ninguém quer falar nada, quando ninguém tem pergunta nenhuma. Fica maçante. A gente tem como valor aqui no Growth Power a leveza. Então, quando você está ali, quando você está ativa, quando você está interagindo, você está trazendo também o seu conhecimento, a sua percepção, você está contribuindo com a sua fala para que aquele treinamento seja mais dinâmico e para que outros empreendedores aprendam com aquilo que você está trazendo. Às vezes pode ser uma dúvida e outra pessoa pode ter a mesma dúvida que você. Às vezes pode ser uma contribuição mesmo, né? Alguma coisa que você pensou, algum insight que você teve ali naquela hora e que também pode ajudar muito outra empreendedora que está ali naquela sala. Então, essa é a forma que a gente contribui. E o ponto principal dessa contribuição que a gente faz nesses treinamentos é que quando a gente participa dos eventos, dos treinamentos, dos Power Talks, dos Power Ups, né? Quando a gente participa de tudo isso que o Growth Power vai fazendo, a gente evolui. E quando você pessoalmente evolui, o seu negócio evolui. E quando o seu negócio evolui, você também eleva o nível do grupo. Você, como uma pessoa mais evoluída, você vai ter muito mais a contribuir com o grupo. Você, como uma empreendedora mais madura, você talvez tenha mais oportunidades de negócios para passar para o grupo. Você talvez tenha mais oportunidades de contratação aqui dentro do grupo. Você talvez tenha mais insights, mais vivências para trocar com empreendedores do grupo. Então, quando você evolui, você permite que todas as empreendedoras do grupo evoluam junto. Então, quando você participa de um treinamento, quando você participa de um encontro, você está contribuindo muito mais do que você imagina com todas as empreendedoras que estão aqui dentro do grupo. A outra forma da gente contribuir é ali olhando especificamente para as patrocinadoras da vitrine. Quem é patrocinadora tem o desafio da vitrine, né? E nesse desafio a gente coloca postagens, a gente vai nas redes sociais. Quem não é patrocinadora pode ir lá no Instagram das patrocinadoras, fazer a chuva de like que a gente já falou. Contratar a patrocinadora vale mais ponto. Tudo que você faz para uma patrocinadora vale mais. Por quê? Porque as patrocinadoras, gente, a gente costuma falar que elas são as grandes estrelas dessa festa aqui no Growth Power. Elas são as pessoas que possibilitam que a nossa metodologia seja viva. Elas são as pessoas que oferecem a premiação, que mantêm esse ecossistema vivo e rodando. Então, quando a gente fala que tudo que vocês puderem fazer para contribuir com o negócio de uma patrocinadora da vitrine, façam, é porque realmente são elas que estão mantendo esse ecossistema vivo, são elas que estão mantendo essa metodologia. Elas oferecem os prêmios que incentivam as ações e que incentivam todo mundo a crescer. No final das contas, o crescimento, ele não vem pelo prêmio da vitrine, ele vem pelas ações que são feitas no dia a dia, porque são essas pequenas ações que geram crescimento. E aí a gente falou de tudo isso. No final das contas, qual que é o nosso grande objetivo aqui? Gerar negócios. Então, a última ação que eu quero falar aqui são as contratações e os negócios fechados. Quando eu contrato uma empreendedora da comunidade, eu ganho pontos a partir daquilo que eu contratei. Por quê? Eu estou ajudando essa empreendedora, eu estou dando preferência. Então, sempre que você precisar contratar um serviço ou comprar um produto, verifica primeiro se tem aqui dentro. E, gente, aqui a gente tem de tudo. Aqui a gente tem desde produtos de uso pessoal, como shampoo, maquiagem, perfume, suplementos alimentares, né? Até produtos para sua casa, produto de limpeza. Você tem roupas, você tem de tudo, até serviços também, né? Então a gente tem serviços para você mesma, como consultoria de imagem, terapias e além disso tudo, a gente tem os serviços para sua empresa. Então, a gente tem consultorias, mentorias, a gente tem agências de marketing, BPO financeiro, BPO de RH, BPO de DP. A gente tem muitas coisas aqui para que você evolua pessoalmente e para que o seu negócio cresça também. Então, oportunidade não falta. Então, se você precisar
comprar ou contratar qualquer coisa, dá uma olhadinha, verifica primeiro, sabe? Às vezes vem das coisas simples. É a pasta de dente que você compra, às vezes, sem nem pensar, tá passando no mercado, passa a mão na pasta de dente. Lembra que eu falei no começo sobre trazer consciência, sobre a gente ser estratégica? Tem empreendedora aqui que vende pasta de dente. Por que não comprar com a empreendedora que está aqui dentro? Porque a gente está rodando no piloto automático o tempo todo. Quando você sai do piloto automático e você começa a ser estratégica, você começa a ter muito mais resultado na sua vida. Então, traz estratégia para as pequenas ações. Essas são as contratações. As indicações de negócios, né, as indicações externas, são aquelas que vão enriquecer o grupo, ou seja, a gente trazer dinheiro que está lá fora e colocar aqui dentro. Ah, eu tenho um cliente que é uma empresa grande que está precisando contratar um serviço XPTO. Indica, traz para cá. Vai ser ótimo. Essas empreendedoras precisam disso para crescer. A partir do momento que essa empreendedora, que é dona desse negócio, que foi contratado por esse seu cliente, que é uma empresa grande, cresce, ela contrata muito mais gente. E assim a gente movimenta todo o grupo, então todo mundo ganha. Ah, eu tenho uma amiga que usa um produto X, né? Um produto para o cabelo, um produto para a pele, uma maquiagem, uma roupa. Indica alguém daqui também para ela comprar, dá preferência. Você vai valorizar o trabalho das empreendedoras que estão aqui dentro. E ainda a gente tem a opção, né? Às vezes você conheceu uma empreendedora aqui dentro, você se interessou pelo serviço dela, ela também se interessou pelo seu serviço e vocês podem resolver fazer ali uma permuta, uma troca, né? Uma negociação entre vocês duas, e isso também vale ponto. Isso às vezes é muito legal para quando você está lançando um produto novo, testar com alguém aqui de dentro da comunidade, né? Fazer uma troca, fazer uma parceria. É uma forma muito legal para começar a ativar e para começar a criar case. Lembra de uma coisa: permuta só é boa quando ela constrói case para você. A permuta, ela tem que ser muito bem explicadinha, muito bem organizada, para não dar problema depois. Ela tem que ser tratada, na verdade, como qualquer outra relação comercial de contratação. E se vocês fizeram esse tipo de relação, vocês também podem colocar ali na plataforma e registrar essa pontuação. E agora a gente fecha todas as ações que a gente tem aqui dentro da comunidade que valem pontos. Muito provavelmente, grande parte dessas ações que eu falei aqui você já faz no seu dia a dia. O que agora a gente vai começar a mudar a nossa mentalidade é de começar a fazer isso com intencionalidade, estratégia, consciência, para que cada pequena ação te traga depois um grande impacto e um grande resultado.